Aleluia, Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos com bastante sentimento de alegria, sentimento de paz, sentimento assim de amor pelo nosso Senhor. Esta noite é um momento assim de alegria para nós. É um momento assim de grande satisfação. Ou seja, eu vou resumir o nosso sentimento, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, Senhor. Irmãos e irmãs, nosso grande abraço, né? Em nome de toda a igreja em Belo Horizonte, estamos aqui para, de um lado, agradecer o Senhor, de outro lado, agradecer cada um de vocês, agradecer cada família, agradecer cada jovem, adolescente, criança, os irmãos da melhor idade. Qual é o motivo, irmãos, de agradecimento? É porque nesta noite nós estamos oficialmente anunciando, né, oficialmente a inauguração do novo estúdio da igreja em Belo Horizonte, onde vai continuar atendendo a igreja e também continuar atendendo a microrregião de Belo Horizonte. Os irmãos sabem que desde março, logo ali no início da pandemia, praticamente uns 10 dias antes, nós tivemos a inundação no nosso local de reuniões. Entrou água em todos os ambientes do local, cerca de 40 centímetros. E aquilo para nós trouxe uma grande tristeza no nosso coração. Mas buscamos o Senhor, ganhamos luz, não paramos. O segredo é esse, irmãos: nunca parar, sempre erguer os olhos, olhar para o nosso autor e consumador da fé e avançar. Então ganhamos luz diante do Senhor e fomos para frente. Limpamos o local com lágrimas, oração, mas sempre dependendo e crendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Então, começou a pandemia. Aí, um outro aviso que nós demos, assim, com muita tristeza, foi temporariamente, né, tivemos que cancelar as reuniões presencial, tanto do local de reuniões quanto dos grupos familiares, por causa da pandemia, que estava aumentando muito o número de casos. Então, nós cancelamos, tivemos que enviar isso via grupo de WhatsApp, e até então nós não temos tido nenhuma reunião presencial. Mas o Senhor, irmãos e irmãs, é cheio de amor. Nós já tínhamos, né? Nós já tínhamos, me parece que desde novembro de 2018, acho que é isso mesmo, nós já tínhamos o nosso canal da igreja em Belo Horizonte. Ali estávamos com cerca de 400 e poucos inscritos. E também não tínhamos ainda tanta experiência para fazer transmissão ao vivo, mas o Senhor teve que nos apertar, nós tivemos que nos mover, tivemos que fazer algo, mesmo sem experiência, para que a palavra pudesse chegar até vocês de uma maneira assim, com mais nitidez, né? Com um som melhor, uma imagem também boa. E aí foram tendo alguns imprevistos. Os irmãos sabem que o Instituto, né, tem sido muito útil ao Senhor, porque os nossos irmãos Pedro, Esas, Miguel e André têm falado a palavra. O Pedro, Esas aos sábado, Pedro aos domingos, o Miguel e André revezando nas quartas-feiras pelo Instituto. E graças ao Senhor, a palavra profética tem chegado até nós. Jesus é o Senhor. Mas também, localmente, ou mesmo na microrregião, não dava para podermos ficar sem ter essa aproximação da liderança da igreja, dos profetas, com vocês, com as famílias da igreja de Belo Horizonte e também com a microrregião de Belo Horizonte, da qual o Senhor nos deu para poder cuidar.
Aí nós tivemos que ter comunhão, ganhamos luz, criamos um grupo, né, que nós chamamos Igreja Online, e fomos buscando graça do Senhor para ser aperfeiçoado. Tivemos assim muita dificuldade no início, todo início é muito difícil, né, um teste para nós, mas sempre buscando o Senhor para fazer algo melhor para você. Aí, nessa comunhão, o Senhor foi levantando alguns talentos, né? E muitos irmãos se dedicaram, né? Praticamente todos os dias para poder servir. Tivemos comunhão de adquirir alguns equipamentos, mesmo sem recurso financeiro. O Senhor foi dando os recursos financeiros, um irmão, uma irmã, uma família ali ofertando, e nós não queríamos perder o foco, né, da nossa construção do andar superior. Mantemos os recursos, mas o Senhor nos deu recursos extras para a construção, né, desse estúdio, desse novo estúdio que nós vamos apresentar para os irmãos daqui a pouquinho. Mas o início, os irmãos sabem, nós começamos aqui na parte, no andar de baixo do local, no salão. Depois subimos para o andar de cima, na sala dos adolescentes. Aí melhorou um pouco, né? O Senhor nos aperfeiçoou mais um pouco e começamos a ter mais comunhão. Então muitos irmãos têm se dedicado. Nosso irmão João Miguel tem se especializado, tem até mesmo servido ali no instituto. Para quê? Para que tenha mais experiência para servir a igreja, servir vocês. Nosso irmão Wagner tem dado um grande apoio, tanto na tela, né, dos links que chegam até o canal, quanto no post que é postado semanalmente. Então nós temos um grupo, né? Tem o nosso irmão Paulo Braga, tem o nosso irmão Davi, tem nossa irmã Carol, o Carlão, até o nosso irmão João Moreira, que nós não sabíamos, tem talento para poder cooperar. Os irmãos ali da Casa 2, né? O Saulo, o Hugo. O Saulo, só para os irmãos terem ideia, no início nosso computador não era compatível para fazer uma boa transmissão. O nosso irmão Saulo deixou o computador dele de trabalho, irmãos, durante 2 meses conosco. Olha o amor do irmão. E somos gratos ao Senhor pelos irmãos. Então outros irmãos estão sendo aperfeiçoados, o meu filho Pedro Vitor, e outros irmãos nós estamos encaixando, né? Se faltou algum aqui, os irmãos nos perdoem. Alguns não puderam servir por causa da pandemia, o Ricardo Barbosa, o Dedezinho e outros, né, que não puderam estar nesse período, mas já podem também, juntamente com outros, agregar a equipe. Mas avançamos, irmãos, avançamos. Então nós tivemos muitas transmissões nesse período. Só para os irmãos terem uma ideia, o nosso canal, né, estava ali com cerca de 400 e poucos inscritos. Hoje nós já chegamos a ter 3.200 inscritos. Olha só, 3.300 já inscritos no canal. A média é mais de 500 irmãos e pessoas, contatos, amigos de vocês se inscreveram no canal durante esses meses, esses últimos 6 meses, aproximadamente 500 por mês. E hoje nós temos aí, tem essa estatísticas, esse gráfico, né? Com uma visualização de nosso público. Só para os irmãos terem uma ideia, o nosso público hoje maior são as mulheres. Olha, nos últimos 28 dias tivemos 9.446 visualizações. Não é pouca coisa, irmãos. São pessoas, além de nós da igreja, são contatos de vocês, amigos, parentes de vocês que têm acompanhado o canal, os conteúdos que são postados dia a dia no canal. Ó Senhor, muito obrigado. Aí, irmãos, que nós fomos entender. Talvez nós não dávamos tanta importância ao Instituto, mas agora na pandemia, o Senhor nos mostrou quão importante era e tem sido o Instituto Vida para Todos. A palavra do Senhor, por meio dos nossos apóstolos, tem chegado até nós, irmãos.
o falar profético tem chegado até a sua casa. O Senhor está nos salvando nesse período de pandemia. Então, nós temos as transmissões pelo Instituto aos sábados à noite, domingo pela manhã, quarta-feira tem com o nosso irmão Miguel e André, e ainda tem a live 110% para os jovens. Olha como Deus é cheio de amor. Muitos irmãos não tinham acesso, não sabiam nem usar o seu celular, agora tem um celular bom, uma internet boa. Para quê, irmãos? Para que Deus te deu um celular bom, uma boa internet? Para você poder ser útil ao Senhor, como o nosso irmão Esdras nos falou semana passada, usar o celular para pregar o evangelho do reino e também para se constituir com a palavra. Então está tudo está tudo acessível a nós. E aí nós precisamos entender o porquê o Senhor vai movendo as águas para fazer algo, né? E nós precisamos seguir o conduzir do Espírito. O Senhor está trabalhando em nós. E nós precisamos continuar buscando graça do Senhor, sendo útil ao Senhor, não importa onde, irmãos, mas precisamos ser útil ao Senhor. E nesses últimos dias, né, o Senhor tem nos falado forte as epístolas aos Tessalonicenses. Daqui a pouco nós vamos ter um pouco de comunhão. E a vinda do Senhor está se aproximando. Por isso que a palavra precisa ser forte. A igreja precisa ter um ministério da palavra forte. Em Atos, eles tinham um ministério da palavra forte. Tinham também um ministério da oração forte. Tinham até mesmo um ministério de louvor forte. Nós vimos isso na pessoa de Paulo e de Estevão, que eles cantavam e oravam. Então eles tinham esses 3 ministérios fortes. Também tinha um ministério das ofertas de riquezas materiais forte. Eles se consagravam mesmo ao Senhor. Também tinha um ministério dos serviços forte. Tinham vários ministérios ali do início da igreja, ali em Atos. E nós precisamos hoje servir o Senhor com esses ministérios da igreja sendo forte. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós fomos ali experimentando isso diariamente. Quantas transmissões! Hoje, né, nós já temos 143.800 visualizações no canal da igreja em Belo Horizonte. Ali tem todo o conteúdo, tem uma playlist com todos os conteúdos. Além das transmissões ao vivo, nós temos transmissões, olha só, irmãos, terça e sexta nós temos o nosso Café com Deus, muitas famílias ali fazendo Café com Deus online. Temos nas sextas-feiras a salinha online das crianças. Temos no sábado pela manhã os Heróis da Fé para as crianças. Tivemos algumas mensagens ministradas, né, pelo nosso irmão Fausto, relacionado à área médica, orientações nesse período de pandemia. Também ele deu uma palavra para os irmãos da melhor idade. Tivemos também aos sábados palavra para os pais dos adolescentes, tivemos para os adolescentes, tivemos palavras para os jovens, tivemos palavra para a administração financeira da família em tempo de pandemia ou pós-pandemia, com o nosso irmão Regis e nosso irmão Jaires. Fomos tremendamente ajudados. Isso foram as palavras que foram faladas fora os dias já oficialmente separado para ter palavras ministradas. Aí, a segunda-feira, nós temos tido, até hoje, amanhã o nosso irmão Etienne vai ministrar uma palavra para a família. Nós temos, todas as segundas, temos ministrado palavras para os casais e para as famílias. Às terças-feiras temos o ministério das mulheres, palavra ou comunhão, experiência com algumas irmãs, que é um período, né, um momento exclusivo para o ministério das mulheres. Louvado seja o Senhor por isso. Aí na quarta-feira nós temos usado o canal do Instituto. Na quinta-feira nós temos ministrado uma palavra para toda a microrregião, usando os obreiros aqui da microrregião de Belo Horizonte. Também
nas sextas-feiras nós temos usado os profetas para ministrar a palavra do alimento diário da semana. Aos sábados é pelo Instituto com o nosso irmão Esdras, domingo pela manhã com o nosso irmão Pedro pelo Instituto, e domingo à noite nós temos usado para que os cooperadores aqui da microrregião, os obreiros e alguns irmãos também, profetas de Belo Horizonte, ministram uma palavra direcionada para a atualização, né, do falar profético do Senhor. Ou seja, irmãos, tudo que nós temos falado no nosso canal tem sido palavras baseadas no que os nossos irmãos têm falado. Ou seja, nós estamos aplicando o falar dos apóstolos, aplicando a palavra profética que tem sido salvação e segurança para mim e para você. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Então, irmãos e irmãs, nós ali com bastante empenho, bastante dedicação, oração, pedindo ao Senhor graça e recursos financeiros para podermos construir um estúdio da qual nós vamos usar agora oficialmente, né? Já estávamos transmitindo, mas agora no novo estúdio já tivemos a abertura com o Ministério das Mulheres na terça-feira, com a Viviane, a Regina Braga, a irmã Graça, a irmã Rúbia. Na quinta tivemos com o nosso irmão Erlandes, e o Daniel já deu um aviso sobre os lançamentos. Então nós queremos continuar usando bastante o estúdio, irmãos. Tudo isso, né, que nós vamos mostrar para vocês aqui não é para agora parar. Nós estamos começando a voltar às reuniões. Vamos parar? Para que inaugurar o estúdio? Pelo contrário, nós queremos intensificar mais ainda. Nós estamos criando um novo conteúdo para o canal que chama Testemunhos de Vida e Fé. Isso aí nós vamos fazer praticamente, irmão, nós vamos fazendo durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, não precisamos parar. Serão pequenos testemunhos de 8, 9, 10 minutos, que nós talvez não conseguiremos, por causa do tempo, abrir o microfone em uma reunião de sábado à noite ou domingo pela manhã no Partir do Pão, para que algum irmão dê testemunho da sua vida. Por exemplo, você precisa conhecer o testemunho do nosso irmão Braga e da nossa irmã Regina. Os irmãos sabiam, alguns sabem, né? A maioria não sabe que eles casaram no mesmo dia do que o nosso irmão Reinaldo e a nossa irmã Ana Lúcia. Ele precisa dar esse testemunho para nós. O nosso irmão Wagner precisa dar testemunho de como o Senhor o chamou naquele período que nós estávamos fazendo palestras do Evangelho. Alguns irmãos foram salvos na época do televangelismo, irmãos. Que o nosso Roberto Marcondes, né? Roberto Marcondes, ele pôde criar esse projeto, né, em comunhão com o Reinaldo na época, e foi muito usado. Quantas pessoas receberam o Senhor e foram visitadas nessa época? Alguns reúnem. Por exemplo, você precisa ouvir o testemunho da nossa Irene, a irmã Irene, casada com o Maurício Oliveira, que ela veio para a vida da igreja na época que nós colocamos em vários comércios aquele banner do projeto Vida para Todos, com uma bolsa de plástico cheio de livros. E nesse período que ela veio para a vida da igreja. Já pensou você aqui ouvir o testemunho do Daniel e da Aline, de como eles se conheceram, se converteram, como foi para a comportagem, depois foi servir a obra e hoje está servindo conosco na igreja em Belo Horizonte, e também servindo na Manancial, servindo aqui a microrregião. Nós precisamos ouvir esses testemunhos. Então nós vamos usar vários irmãos. Ouvir o testemunho do Roberto Marcondes e da Cláudia, como se conheceram, como se converteram. Talvez um casal passou por um período financeiro difícil na sua vida, mas foi ajudado por uma palavra ou por um testemunho de alguém. Ele precisa dar esse testemunho. Nós vamos fazer tudo isso via canal. Podemos deixar ali e as pessoas ou seus contatos vão vendo aos poucos. Você pode enviar para as pessoas. Olha, tem um testemunho que me ajudou muito, eu queria enviar para você. Aí a pessoa vai até se inscrever no canal. Ó Senhor Jesus, irmãos, orem por isso. Orem forte por isso. Nós estamos com muito encargo, com muitos itens para usar o estúdio. Mesmo as reuniões acontecendo presencial, nós vamos continuar transmitindo ao vivo a nossa reunião de palavra ministerial, reunião do Partir do Pão. Talvez alguma irmã, talvez algum irmão não possa vir nesse dia, mas ele vai poder
desfrutar a palavra na sua casa, talvez não pôde vir por causa de trabalho ou por causa de alguma situação de saúde, ele pode ali depois, ou ao vivo ou depois, ouvir a palavra. Ó Senhor Jesus, isso é bom demais, irmãos. Nós queremos assim avançar bastante. Por exemplo, você precisa ouvir o testemunho dos comportores. A equipe do Fernando e da irmã Maria voltaram agora de uma viagem missionária ali na região de Sumaré, Campinas. Ficaram ali hospedados no nosso alojamento na estância. Aí agora eles voltaram, chegaram ontem. Você precisa ouvir o testemunho deles. O Alberto e o Alan viajaram hoje para Montes Claros. O Ulisses, o Léo e talvez o Ilha vai viajar para Valadares. Quando voltar, precisa dar testemunho. A equipe do Fabiano está saindo aqui na micro-região de Belo Horizonte. Vários testemunhos. Você precisa ouvir o testemunho deles. Ó Senhor, nos dê essa oportunidade, porque além de você conhecer, como você já conhece o nome, quando eles falarem o testemunho deles, você vai orar por eles de uma maneira diferente. Você vai olhar para uns jovens desses, que têm 18, 19 anos, como o nosso irmão Mateus, né? Fez 18 anos, agora ainda não vai fazer a faculdade nesse momento. O Senhor liberou ele para fazer a comportagem, juntamente com o Fabiano. Está distribuindo todos os dias, irmãos, orando pelas pessoas. Nós precisamos ouvir um testemunho desse jovem. Ó Senhor, que maravilha, irmãos. Orem por isso, irmãos. Orem com bastante empenho para que o Senhor use esse canal para alcançar as pessoas com a palavra profética, alcançar com testemunhos. Ó Senhor Jesus. Não só isso, irmãos. Nós queremos usar também o estúdio para ministrar algumas porções da palavra. Lembra que o nosso irmão Israel e o nosso irmão Alexandre, João Miguel, Daniel e outros falaram por várias quartas-feiras e também na segunda, palavra de profética, né? Que foi uma palavra de apacentamento, dando vários exemplos ali do que é ser uma ovelha. Fomos bastante ajudados e encorajados. Nós podemos dar continuidade a essa palavra, deixar gravada no canal, você pode ali enviar o link para os seus contatos. Saiu agora os Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. Lembra que o João Miguel, o Daniel, o Israel, Alexandre e alguns outros, acho que o Rubens também ministrou essa palavra no domingo pela manhã, antes da reunião do Partido do Pão? Mas nem todos irmãos puderam participar, pouquíssimos puderam participar. Agora nós podemos fazer isso no nosso canal e enviar o link, ou fazer ao vivo mesmo, para que você possa acompanhar na sua casa, com o livro na mão, e eles ministrando ali os fundamentos da fé cristã, e você vai ganhando a porção da palavra. Podemos dar palavra para casais, ministrar um curso aqui, talvez de 3, 4, 5, 10 semanas para os casais. Talvez nós não temos condições de reunir todos os casais aqui no local de reuniões, mas podemos ministrar uma palavra e você pode ali em casa, juntamente com seu esposo, com a sua esposa, ganhar uma porção da palavra. Os irmãos percebem que podemos usar para muitas coisas, irmãos. Por isso é que nós estamos assim bastante encorajados. Reunião dos comportores, por exemplo, nós às vezes sempre fazemos durante o dia todo. Normalmente segunda ou terça, de manhã, de tarde. Agora nós podemos transmitir, usar aqui a estrutura, né, que a obra tem o seu canal, e você pode participar ouvindo o testemunho dos comportores, quando tiver o aperfeiçoamento dos comportores. Olha que bênção, irmãos. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Irmãos, que maravilhoso isso. Casamento. Você pode transmitir o casamento do seu filho ou da sua filha ao vivo. Não é uma grande bênção apresentar um casal a Deus, apresentar os seus filhos a Deus? Vai casar para servir Cristo e a igreja? Podemos ali, alguns não podem, nós podemos colocar no canal, não tem problema nenhum. Por exemplo, batismo. Mesmo agora, se algum irmão ou irmã for batizar, nós podemos ali filmar, talvez não temos ainda, né,
O batistério já está no andar de cima. Talvez não temos estrutura para fazer ao vivo, mas podemos gravar e com muita alegria colocar no canal da igreja que aquele casal, aquela família se batizaram. Apresentar uma criança, por exemplo, como nós estamos alegres, né? Que ontem nasceu a Luísa, filhinha do nosso irmão chileno e da nossa irmã Amanda. Ali já alegrinha, já, irmãos. Ó Senhor Jesus. É bom demais isso, nós podemos apresentar no canal, não tem problema nenhum. Isso é uma grande alegria para nós. Ali talvez podemos ir na casa deles, eles vão, dão testemunho, como foi, como é, qual é o objetivo, qual é a meta, como vão conduzir essa criança a Deus. Aí podemos ali ouvir o testemunho deles, 5, 6, 7 minutos, e já filmar e colocar no canal da igreja. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Orem por isso, irmãos. Orem por isso, irmãs. Nós queremos avançar muito na utilização do nosso estúdio. Por isso é que nós queremos apresentar para vocês agora. Olha só. Isso aí é a entrada. Ainda estamos quase finalizando, tá? Tem algumas coisinhas que ainda vamos ainda limpar, organizar. Essa entrada aí, irmãos e irmãs, é onde ficava o bebedouro. Até o bebedouro nós já trocamos. Parede também, tem uma cerâmica, né, de 3D. Aí agora avança dentro do estúdio. Olha só. Isso aí já é a parte técnica do estúdio, com ar-condicionado. Olha só. Aí tem a parte de dentro do estúdio. Tudo isso aí. Televisão, retorno para o profeta. Isso aí é a parte onde tem uma persiana. Agora tem um vídeo, né, que nós queremos apresentar, porque ele mostra mais detalhes. Tem um jardim bonito, irmãos e irmãs. Por que nós fizemos assim? Antes de passar o vídeo, nós colocamos, o estúdio tem, os irmãos vão ver que pode servir de 5 ambientes, porque nós queremos gravar aqui alguns testemunhos, usar várias telas, né, para que ao você ouvir a palavra, aí não fica numa tela só, fora o que nós podemos usar ainda, como nós temos usado o chroma key, aí dá para ainda mudar o fundo. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Então, muita coisa eu vou reduzir aqui para que o irmão João Miguel, né, que está ao vivo aqui, ele e o Wagner, estão aqui ao vivo, esperar eles ali, ó. João Miguel, Wagner, graças ao Senhor. Obrigado, irmãos. Estão aí se empenhando, né? Agora vamos mostrar o vídeo. Senhor Jesus. Este é o novo estúdio da igreja em Belo Horizonte, concebido com 5 ambientes. Esse é um dos, não vou dizer o primeiro, mas são vários ambientes. Esse é um deles, pode ser filmado aqui, pode ser pegando o jardim. Se baixar a persiana, temos mais um ambiente. Aqui esse outro ambiente e o ambiente da técnica, a antessala. Então, vamos abaixar as persianas. Dá um pause aqui. Então, voltando, agora com as persianas abaixadas, temos mais um ambiente, ok? Aleluia! Senhor Jesus, bom demais, né, irmãos? Orem por isso. Nós queremos também concentrar alguns avisos específicos, transmitir aqui do estúdio, como o Daniel fez na quinta-feira, com os lançamentos dos livros da editora Árvore da Vida. Alguns avisos que a gente precisa gastar um tempo maior, de 5, 7, 10 minutos, passando visão, passando o sentimento. Talvez alguns avisos do serviço de criança, vamos usar o estúdio para isso. Alguns avisos sobre uma reunião especial, ou quer seja para os adolescentes, para os jovens. Aí, por exemplo, os irmãos do serviço de jovens podem vir no local de reuniões aqui no estúdio, qualquer horário, qualquer momento, combinar com os irmãos que servem na parte técnica e fazer um aviso especial para todos os jovens da igreja em Belo Horizonte. Olha a utilidade. É grande, né? Uma lista grande, não dá para falar tudo aqui. Orem por isso. O Senhor vai nos dar um caminho maravilhoso, irmãos. Com isso, nós vamos reservar o tempo da nossa reunião
mais voltado para a oração, para o louvor e para a palavra. Aqueles avisos longos, nós vamos concentrar tudo via o canal da igreja em Belo Horizonte, utilizando aqui o estúdio. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito muitas coisas. Irmãos, hoje eu vou apresentar, né, como já apresentei, antes de ter um pouco de comunhão na palavra, eu apresentei só o estúdio, mas os irmãos sabem que o local de reuniões está concluindo as suas reformas. Nós vamos concluir assim 100%, eu vou colocar 95%, até dia 15/10. Não é por causa disso que nós não estamos tendo as reuniões presenciais. Como os irmãos sabem, os nossos irmãos Pedro e Esas estão falando sábado e domingo, e André e Miguel às quartas. Eles vão falar as 24 mensagens, vão concluir, né? Principalmente o Pedro e Esas, vão concluir as 24 mensagens no dia 24 e 25 de outubro. Aí eles concluem as 24 mensagens. No dia 30 de outubro, na sexta-feira, o Esas passa a ministrar toda sexta. E no dia 1º, o nosso irmão Pedro Dong passa a ministrar todo domingo à noite. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos já também aqui já oficializar que todas as quintas-feiras será o nosso grupo familiar. Online, tá? Não presencial. Online. Por que não presencial? Porque ainda não podemos deixar 12, 15 irmãos. A maioria dos irmãos em Belo Horizonte moram em apartamentos. Alguns têm sala maior, mas a maioria salas menores. Nós não podemos colocar 12, 15, 16 irmãos em uma sala pequena. Não dá para ter distanciamento. Então vai ser a última etapa do retorno para as reuniões. Tá? Assim que tiver vacina, o Senhor vai nos dar um caminho. Reuniões que eu digo, grupo familiar de cuidado e multiplicação. Mas vamos separar as quintas-feiras para que os grupos possam continuar tendo reuniões pelo Zoom. Devido às várias lives que temos tido, nós não separamos um tempo. Era domingo à noite, temos palavra. Era sexta, tem palavra. Quinta tem palavra. Quarta tem palavra. Aí agora nós não vamos transmitir nada nas quintas-feiras. Teremos a reunião via Zoom ou Google Meet. Você escolhe o que é mais fácil para você e o seu grupo familiar. Aí, o local está em reforma. No dia 17, no sábado, nós vamos ter uma reunião administrativa, praticamente amanhã e tarde. Aí nós vamos preparar já algum protocolo de retorno para as reuniões presenciais. Nós vamos preparar como vai ser o desenvolver, né? Vamos colocar assim, o desenvolver dos serviços e do retorno das reuniões. Dia 17, nós temos a reunião administrativa. Dia 18, nós vamos ter a primeira reunião de serviço com todos os irmãos e irmãs aqui na Casa 1. Aí nós vamos apresentar para vocês todo o local de reuniões, todos os ambientes, tá? E ali nós vamos já marcar uma reunião administrativa com todos os serviços. Crianças, adolescentes, jovens, melhor idade, recepção, música, som, arrumação de cadeiras, segurança. Para quê? Vamos ler juntos o protocolo de retorno às reuniões. Alguma coisa vai ser diferente, né, do que tínhamos anteriormente. Temos que ter distanciamento, tudo isso está sendo preparado. Já já vamos enviar para vocês o protocolo. E vamos dar todas as orientações para os serviços, tá bom? Isso nós vamos fazer durante a semana. No dia 25, no sábado, nós vamos ter uma reunião com os adolescentes. Eu só troquei o dia aqui, isso eu não sei se sábado é 24 ou 25. Com os adolescentes, acho que é dia 24, né? Nós vamos ter a reunião com os adolescentes, às 17 horas.
Aí toda a coordenação do serviço, os apoiadores virão para o local de reuniões, tudo isso com distanciamento. No domingo, dia 25, é isso mesmo, dia 24, sábado, no domingo, dia 25, nós teremos pela manhã uma reunião com todos os irmãos da melhor idade, quem puder vir, também com distanciamento, vai ser de 9 às 10h15, partindo o pão juntos, e às 10h30, que o nosso irmão Pedro Dong será a última mensagem das 24 mensagens, e vai falar a última palavra. Aí nós vamos descer o telão, né? O telão está novo também, com controle remoto, tudo muito bonito. Vamos ouvir junto, desfrutar junto essa palavra. À noite teremos uma reunião já presencial também com todos os jovens. Então os irmãos percebem? Os adolescentes, os irmãos da melhor idade, os jovens, os irmãos de serviço. Aí, irmãos, por que nós estamos fazendo assim em blocos? É para que não chegue todos os irmãos no local de reuniões, quer conhecer o estúdio, quer conhecer as salinhas estão todas reformadas, com ar-condicionado, tudo mudado, irmãos. O local já está com o teto já rebaixado, novo espaço ali de música, do som, inscrição, depois nós vamos mandando foto para os irmãos. Então, orem por isso, tá bom, irmãos? Como fazer com o grupo familiar? Porque não podemos fazer presencial. Nós ganhamos um sentimento e vamos ter comunhão depois com os líderes do grupo familiar. O local ficou com espaço multiuso em vários ambientes. Por exemplo, ali quando você desce a rampa na entrada da guarita, a videira, né, já está toda ali florida, já dando seus cachinhos de uva. Debaixo da videira ali nós podemos reunir com 12, 15 irmãos com um pouco de distanciamento, sem problema nenhum, no ar livre. Aí reúne um grupo familiar, por exemplo, do Santa Teresa, Santa Efigênia. Aí, no corredor ali de fora do Bucafé, um outro ambiente, um outro deck, reúne do Sagrada Família. Na quadra, reúne ali do Letícia. Ali no quiosque, reúne o grupo familiar do Planalto. Ali debaixo, no outro deck, pode reunir o grupo familiar ali do Santa Amélia. Ali na Mangueira também criamos outro espaço, que cabe ali uns 30, 40 irmãos, com distanciamento uns 20, 25. Mas o grupo familiar normalmente é uns 10, 15. Um outro grupo familiar. Nós podemos reunir uns 7 grupos familiares ou mais aqui no local de reuniões com distanciamento. Pode fazer um lanche único, coletivo, ou cada um faz ali de acordo com o grupo familiar. Para que isso, irmãos? Para que você não fique só no Zoom, mas possa também ali manter a amizade, o companheirismo, ouvir um pouco os irmãos, ver um pouco os irmãos face a face. Tudo isso visando o retorno das reuniões. Aí, no dia 30, o nosso irmão Esdras começa a falar na sexta-feira. E no dia 31, nós já teremos a nossa primeira reunião presencial no sábado à noite. E no domingo, pela manhã, dia 1º, que o nosso irmão Pedro vai falar à noite, nós teremos a nossa primeira reunião, colocando assim, oficial, da igreja, pós-pandemia, primeiro partir do pão, com todos os irmãos. Mesmo assim, ainda nós vamos ter comunhão, fazer um horário diferenciado, né, inicialmente, para os irmãos da melhor idade, e que aqueles que queiram ficar depois não tem problema, nós ainda vamos ter comunhão, tá bom? Mas estamos tomando todo o cuidado, orando bastante, buscando bastante graça do Senhor, e mais para frente, né, durante a semana, nós vamos mandando fotos dos ambientes para vocês, tá bom? E a partir do dia 20, nós já vamos abrir o local de reuniões durante o dia, para que a mãe, ou o pai, ou os dois, ou o vovô, ou vovó, possa trazer as crianças aqui para o local de reuniões durante o dia, para poder brincar no playground, brincar na quadra. Você pode combinar com uma mãe, com outra. Não vão vir todas, nós temos 107 crianças. Não vão vir todas porque algumas mães trabalham, mas podem vir à noite, pode vir sábado de manhã, domingo à tarde. Nós vamos abrir o local de reunião para que as crianças possam vir e ver a salinha dela ali, já sentir aquele sentimento de retorno, ofertar ali no gasofilácio. Irmãos, orem, o Senhor agora está assim, tendo misericórdia para que nós possamos voltar às reuniões. Algumas igrejas já voltaram, aqui da micro-região mesmo, igrejas menores,
Mas em Belo Horizonte, irmãos, a média de irmãos no Partir do Pão é 470 irmãos, 440. 107 crianças. Aí nós temos que equilibrar, porque nós precisamos fazer com distanciamento no nosso local. E por isso que nós estamos orando para que Deus nos dê um caminho, tá bom? Que ainda não podemos reunir no andar superior, porque nós vamos iniciar as reformas, no caso não é reforma, a construção, né? A parte elétrica, a parte do forro, a parte do ar-condicionado. Orem por isso, o Senhor está nos abençoando e somos agradecidos a cada um de vocês, agradecido às famílias da vida da igreja, irmãos. Quantos irmãos e irmãs têm ofertado ali valor pequeno, valor médio, valor mais alto, para que as reformas aqui da parte de baixo se concretize. Nós estamos orando, irmãos. Você que está ouvindo agora, ore conosco. A última etapa aqui do andar de baixo que falta é um aviso assim, também com muita alegria. É o ar-condicionado. Nós estamos orando para isso. Mas, irmãos, como colocar ar-condicionado embaixo, sendo que precisa colocar lá em cima? Porque ainda nós vamos continuar usando o andar de baixo. Continuar usando as reuniões com os comportores, reunião de serviço, reunião de irmãos, de irmãs, de casais, adolescentes, jovens, 100 jovens, não precisa reunir lá em cima, que é um espaço para 1.500 irmãos. Reúne aqui embaixo. Adolescentes, a mesma coisa, melhor idade, reunião da microrregião, tudo nós podemos ainda e vamos continuar fazendo embaixo. Casamento. Ó Senhor Jesus, orem por isso, irmãos e irmãs. Nós ainda não sabemos se teremos esse recurso para fazer e colocar o ar-condicionado agora. Se o Senhor tocar no seu coração, tiver algum sentimento, pode nos enviar mensagem. Irmão, quero ofertar 500, 1.000, 5.000, 10.000. Quem sabe o Senhor não provê esse caminho, já colocamos também o ar-condicionado. Aí você volta, o ar-condicionado está ali, com distanciamento, nós mantemos até as mesmas janelas abertas, mesmo com o ar ligado, para que possa ter um pouco de circulação, tá? Ainda a orientação é essa. Orem por isso, tá? Outra coisa, eu vou parar por aqui, porque eu vou mandar foto durante a semana, a gente manda foto, e os irmãos vão ganhando esse sentimento, tá bom? Agora, vamos ter um pouco de comunhão na palavra. Vamos ler alguns versículos. Aleluia. Vamos ler a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Senhor Jesus, aleluia. Orando noite e dia. Olha só o sentimento. Paulo ali, irmãos, ele abre o coração para a igreja em Tessalonicenses. Os irmãos sabem que nós estamos agora ouvindo a palavra do nosso irmão Pedro e Esas dentro dessas duas epístolas. Aqui, essa palavra foi direcionada para uma igreja nova. Os Tessalonicenses ali eram irmãos, uma igreja nova, mas que foi gerada e precisava avançar, precisava crescer em vida. E teve várias situações, teve perdas, teve perseguições, alguns dormiram no Senhor, alguns entristeceram porque alguns dormiram, parentes queridos dormiram no Senhor. Alguns até falaram assim, eu não vou trabalhar mais porque a volta do Senhor está próxima. Paulo falou assim, não é dessa maneira. Vocês precisam manter o coração de singeleza, ser cingido no coração, ganhar crescimento em vida, porque a volta do Senhor está próxima. Aí Paulo falou assim, olha, versículo 10, né? Nós estamos orando noite e dia. Mas como que Paulo orava? Era uma oração tipo, 2 horas da manhã eu levanto para orar. Ora até as 3, volta a dormir. Vou acordar 6 horas para orar, ora até as 7. Não, eu vou orar 10 horas da manhã, vou orar até as 10h30. Não, Paulo fala, podemos fazer isso, né? Quem gosta de separar um tempo, mas aqui Paulo fala de algo mais orgânico, mais vivo, mais real, mais impactante, mais contínuo. Paulo fala, a necessidade é tão forte, principalmente nós, irmãos, agora que estamos ouvindo o nosso irmão Pedro falar sobre a volta do Senhor que está próxima. O Senhor está ali batendo na porta.
já ali falando, já daqui a pouco nós vamos ouvir o que Mateus fala, eis o noivo, eis o noivo. Aí Paulo fala, por causa disso, desses últimos dias, onde o espírito da iniquidade também tem avançado mais, Paulo fala, vamos orar noite e dia. Isso, irmãos, é o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 fala, 17, né, 5:17, que é o orar sem cessar. Como eu vou orar sem cessar? É no meu trabalho, eu ali estou orando. No meu trabalho surge situação com o meu chefe, eu oro por ele e não reclamo, não murmuro. Quando alguém faz algo ali mesmo no meu andar, no dia a dia, dirigindo ali no carro, eu oro pelos irmãos. Quando em casa eu vou fazer ali algum lanche, ou as irmãs vão fazer comida, elas estão orando sem cessar. Isso é o espírito, irmãos, de alguém que anela e espera pela volta do Senhor. É um espírito ali forte, ousado, intrépido. Paulo fala, nós precisamos ter esse sentimento de orar noite e dia. Aí se você acorda pela madrugada para poder ir ao banheiro ou porque perdeu o sono, ora. Se você acordou pela manhã, ora. Se você vai trabalhar, vai orando. Pequenas porções. É como isso aqui, ó, um pequeno gole de água. Aí é como se fosse uma pequena oração. Aí 10 horas da manhã vai tomar mais água. É como você estivesse orando novamente, mais um gole de oração, um gole de água. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Qualquer momento, irmãos, qualquer brecha, você ora pela igreja, ora pela sua família, ora pelo Senhor, ora pela volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, Paulo diz, orando noite e dia, com quê? Com pouco empenho? Paulo diz, com máximo empenho, um empenho além, um empenho extra, um empenho assim quase no limite. Paulo fala, eu preciso orar noite e dia com máximo empenho. É fácil ter empenho, irmãos? Não é fácil. É fácil orar? Eu estou falando aqui para mim mesmo. É fácil eu, Maurício, orar sem cessar? Não é fácil. Tem que negar a nós mesmos, é uma luta. Paulo fala, tem que ter empenho. Empenho é separar algum tempo, ou alguns segundos, ou minuto, não importa. Paulo fala, precisa empenhar, é com máximo empenho. Ó Senhor, nos dê esse coração, Senhor. Com máximo empenho, para quê? Porque era uma luta, Paulo ali queria vê-los, mas não conseguia, para vos ver pessoalmente e fazer o quê? Reparar as deficiências da vossa fé. A igreja em Tessalônica tinha muitos itens positivos. No capítulo 3, versículo 2, Paulo fala em benefício da vossa fé. Paulo vai citando aqui para eles, né? Alguns, no capítulo 3, versículo 2, no meio, né? Paulo fala assim, em benefício da vossa fé. Aí, no versículo 5, Paulo fala, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Ao versículo 6, Paulo fala, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Ó Senhor Jesus, no versículo 7, foi por isso, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulações. Aí Paulo, irmãos, agora no versículo 10, fala que ele precisava ali, juntamente com os irmãos, reparar as deficiências da fé. Irmãos, o que é isso? Esses últimos dias, principalmente agora esses últimos meses, já era forte, né? Já era intenso. As pessoas perdendo a esperança, com temor, com medo, alguns angustiados, desesperançosos, desesperados, alguns tirando a própria vida, como o mês de setembro, né? É o mês ali que é chamado o mês do suicídio, e muitas pessoas se suicidam, e cada minuto, né, é grande a proporção, e agora, período de pandemia e pós-pandemia, dá aquele vazio, dá aquele susto, quem vai ser daqui para frente? Aí a fé enfraquece. Quem não tem fé já vai
piorando. Quem já tem fé, ou seja, quem já é salvo, muitos irmãos ainda ali incrédulos, é salvo, mas é incrédulo. Incrédulo em quê? Em algumas situações do dia a dia. Nós não podemos, irmãos, fazer isso. Por isso Paulo fala que nós precisamos orar forte uns pelos outros, para reparar. Por que reparar? Porque algumas situações do dia a dia abrem brecha para nós, em algumas questões abre brecha. Às vezes a vida financeira abre brecha para que a fé tenha furos. Você corre risco até de naufragar na fé. É perigoso. Se você não lê a Bíblia, por exemplo, é um risco. O que faz reparar a fé em você? A leitura da Bíblia, o ler e orar a Bíblia, o cantar os hinos, isso faz a sua fé ser reparada. Talvez você fique questionando, muita live, muita mensagem de novo. Irmão, por que está caindo a visualização? Por que é isso e tal? Muita live. Não, irmãos, nós precisamos de muita palavra. Isso é o amor de Deus. Separa um tempo para desfrutar a palavra. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ali, todos os dias, buscar a graça do Senhor. Por isso é que nós somos gratos pelo canal da igreja, pelo canal da obra, pelo canal da obra nacional ou global do Instituto Vida para Todos, que a palavra profética, ela repara a minha e a sua fé. Senhor Jesus. Olha, irmãos, o que os colportores estão fazendo nas ruas, fazendo a colportagem dinâmica. São cerca de 9.000 livros distribuídos durante o dia. No final desse ano, dentro do que está acontecendo, mês a mês, vamos chegar a 2.100.000 de livros publicados e distribuídos pela editora Árvore da Vida. Senhor, que milagre! Aí os irmãos estão saindo para as ruas para fazer o quê? Para reparar a fé das pessoas por meio da palavra impressa, por meio dos livros da editora Árvore da Vida. São 9.000 livros, agora estamos orando para chegar aos 10.000, depois 11.000 e depois 12.000, que é a nossa meta mensal. Mais a distribuição das igrejas interno, chegaremos também no ano de 2021 com 2 milhões de livros distribuídos. Atrás de cada livro, irmão e irmã, tem famílias, tem pessoas. Atrás de um livro que você distribui, tem famílias, tem pessoas. Atrás de uma palavra que você posta, no canal da igreja, que é postado ali no canal da igreja, tem famílias, tem pessoas esperando começar as reuniões presenciais para poder reunir, porque estão sendo apacentadas pelo canal, e também irmãos e irmãs estão entrando em contatos. Nós estamos, alguns são vários, Cecília tem ligado, alguns outros irmãos, João Miguel, Amélia, têm visitado, e Delfonso tem visitado, vários irmãos têm visitado. Contatos aqui de Belo Horizonte. Colportagem também agora está nos dando contatos. Senhor, muito obrigado. Aí os colportores saem para as ruas, irmãos, orando ali pelas pessoas, porque atrás de um livro distribuído, eles oram por 10 pessoas no mínimo. Se eles distribuem 5 livros por hora, que é a meta deles, a cada hora distribuir 5 livros, eles oram ali por cerca de 50 pessoas. Que é isso, irmãos? É bom demais. No final do dia, eles acabam orando por 200 pessoas. Alguns choram, alguns derramam lágrimas, abrem o coração. Irmãos, Deus está fazendo algo forte. Por isso é que nós precisamos orar com empenho, noite e dia, orar pelos colportores, orar pela distribuição deles, para que seja uma distribuição contínua. Senhor Jesus, nós temos orado para que eles distribuam, durante o dia, pelo menos ali 25 kits, que é 50 livros por dia. O Senhor precisa, irmãos, avançar. É a necessidade urgente da volta do Senhor, e o Senhor quer alcançar as pessoas
até que ele venha. Ele já está vindo, irmãos. Já está vindo. Daqui a pouco ele chega. Bate. Eis o noivo. As virgens têm que estar com suas vasilhas, né, cheias de azeite, como fala em Mateus. Senhor Jesus. E o Senhor precisa nos encontrar assim, sendo fiel, orando pela igreja, intercedendo. E aqui continuando, o versículo 11 diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, o nosso irmão Miguel já nos ajudou, né? O nosso mesmo Deus e Pai é a conexão para o Pai, para chegar até Deus, né? O Pai, você está conectado nele. E Jesus, o encabeçamento, você está encabeçado. Nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Versículo 12. E o Senhor vos faça o quê? Crescer e aumentar em quê? No amor uns para com os outros. É aumentar na crítica? Aumentar no questionamento ali, falando de uma família, de outra, apontando o dedo? Não. Aumentar o amor uns para com os outros. E para com quê? Com todos. Como também nós para convosco. Olha só, toda a igreja cheia de amor, aumentando o amor. O versículo 13. Para que tudo isso? A fim de que seja o vosso coração o quê? Confirmado. Deus quer confirmar o nosso coração nele, irmãos. Mas o que tem no nosso coração é santidade? Deus quer confirmar nesses últimos dias, que estamos chegando próximos da volta dele, confirmar o coração em santidade. O nosso coração, irmãos, não pode ter impureza, não pode ter malícia, não pode ter nada que nos atrapalhe de servir ao Senhor. O nosso coração precisa ser confirmado em quê? Em santidade. Um coração em santidade é um coração que ama o Senhor, que ama a volta do Senhor, que ama a pregação do Evangelho, que ama a igreja, que ama os irmãos. Isento de quê? De culpa. Você tem um coração confirmado em santidade e isento de culpa. Você não tem culpa. Sua consciência está pura. Se você for culpado, o Senhor vai falar para você: servo mau e negligente, você não foi fiel, você passará ainda 1000 anos nas trevas exteriores. Mas se o nosso coração estiver em santidade e não tiver culpa, o Senhor vai falar: servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Isento de culpa em quê? Na presença de nosso Deus e Pai. Aí você está isento de culpa hoje, neste momento, na sua oração, na sua comunhão, você está isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, mas também na sua vinda. Tanto hoje quanto na vinda de nosso Senhor Jesus, com quem? Sozinho? O vencedor hoje é só 1 ou 2 ou 3? Não. Com todos os seus santos. Olha só, Deus quer confirmar você como vencedor, mas com quem? Com todos os seus santos. Não é sozinho, irmãos, é um vencedor coletivo. Deus quer produzir os vencedores coletivos. Por isso que eu preciso orar ao Senhor. Senhor, o que falta, o que está em falta em mim? Senhor, se o meu coração não estiver em santidade, tiver culpa, Senhor, me dê graça para ter um novo começo. Irmãos e irmãs, não deixa esse final, né, de isolamento, agora que estamos saindo um pouco do distanciamento, não se envelheça, não mancha o seu coração. Você passou por um período, talvez alguns não, mas a maioria passou por um período bom, nesse período de quarentena, orou mais, leu mais a Bíblia, desfrutou mais a palavra, ouviu mais a palavra. Foram uns momentos bons. A pandemia é ruim, teve muitas mortes, até de irmãos, de parentes. Isso não foi bom. Mas, no aspecto espiritual, tem sido bom para a igreja, tem sido bom para as igrejas. Agora estamos saindo, não manche o seu coração, não caia na rotina, na velhice. Ore ao Senhor, Senhor, esse tempo todo sem reunir presencialmente, me dê graça, Senhor,
porque senão você acomoda, você ficou muito tempo sem reunir. Nós não queremos cobrar você. Muito tempo, desacostumou. Alguns desacostumaram de ler Bíblia junto, de orar junto, de ler e orar, de cantar juntos. Ore ao Senhor. Senhor, proteja o meu coração. Ore noite e dia, né? Ore, Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa que agora nesse retorno, eu tenha um retorno assim na sua presença. Senhor Jesus, cuida de mim, Senhor. É isso, irmãos. Vou parar por aqui, por causa do tempo também que eu tive de explicação sobre o estúdio. Que o Senhor abençoe todos vocês, abençoe a semana, né? Amanhã nós teremos a transmissão pelo nosso irmão Etienne, vai falar uma palavra para a família. Também não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever, de mandar essa mensagem de hoje, você pode mandar para o seu amigo ou para o seu parente, para que também possa ter acesso e também se inscrever. Ore para que o Senhor use, né, tudo isso que o Senhor tem nos dado. Nosso sentimento é um sentimento de muita pureza. Não queremos assim fazer nada para homens, nada para nós. Tudo é para a glória do Senhor. E o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Tudo isso é para a igreja, é para as famílias da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Jesus é o Senhor. Obrigado, irmãos.